Nós vamos abrir um momento para perguntas e depois a companheira, a dirigente daqui, vai fazer uma prece. Esse assunto, saúde e espiritualidade, na verdade, ele está dentro de uma proposta espírita em que procura. Esse aqui é para ali ou é para mudar aqui? Não é para mudar, não, né? Ele não é uma aula. Esse aqui mesmo. Não muda aqui, não é aqui, não, né? Porque às vezes eu mal. Pode deixar que eu mudo. Então, esse tema, saúde e espiritualidade, aliança, ele faz parte de um tema maior, que é a aliança entre a religião e a ciência, que Kardec já fala isso, não só no livro Gênesis, em algum momento ele fala também no Evangelho e também no livro Céu e Inferno. Porque o que acontece no mundo, ainda acontece no mundo, é que a religião de um lado, a ciência de outro. Houve uma época que quem governava o mundo, quem ditava as normas de conduta do ser humano era a religião. Então, isso mudou, sobretudo no século XIX, essa mudança ocorreu mais profundamente. E aí, por outro lado, a ciência ela ficou separada da religião. Então, tudo que é ciência, tudo que é científico, tem nada com a religião. E a tal ponto de criou uma separação tão grande que muitas verdades, muitos esclarecimentos que a religião, qualquer religião ensina, por exemplo, crer na existência de Deus, a ciência se tornou muito materialista e passou a negar, por exemplo, a existência do próprio Deus. Ainda que, ao longo da história da ciência, tenha surgido cientistas que têm uma crença espiritualista muito forte, marcadamente. Mas, de uma maneira geral, a ciência ainda é muito materialista. Ela é a velha, ela não é. Então, esse tema saúde e espiritualidade, ele é muito atual. Ele é muito do momento que nós estamos vivendo. Porque começou a se entender, se perceber que há alguma coisa que não é só ciência, que não é só espiritualidade, que há um meio termo, há um encontro nessas duas posições do mundo. Então, nós vamos falar aqui de uma maneira geral, é um tema que merece ser aprofundado, mas, no momento, nós não vamos ter condições, né? Um tema para um seminário. Então, vou no Enter. Tenta para o lado, ver se vai. É aqui ao contrário, eu pensei que era esse aqui. Está certo. Foi? Não. Então a gente pode clicar aqui, vamos ver se vai. Não está. Agora foi. Obrigada, viu? Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo, logo no início, no primeiro capítulo, que fala desse tema. Ciência e religião serão, no futuro, nós já estamos vivendo nesse momento, em algumas partes do mundo, está começando a viver, as duas alavancas da inteligência humana. O que significa isso? Vai chegar um momento na nossa vida, na vida de todos nós, em que nós vamos pegar o recurso da ciência e vamos trabalhar junto com a religião. E a religião vai trabalhar junto com aquilo, não vai ficar separado, cada um em ponto, não. Vamos ficar juntos. E isso que nós vamos tentar falar aqui para mostrar quais são esses principais pontos que já estão começando a viver. Na mesma obra citada lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala, Kardec, os espíritos da codificação nos fala que uma revela as leis do mundo. A ciência, ela veio, a finalidade da ciência é revelar nós entendermos esse mundo que nós vivemos. Tudo relacionado a esse mundo da natureza, o próprio ser humano, o próprio corpo humano. Toda a vida, e não só a vida humana, a vida dos animais, das plantas, o meio ambiente, tudo isso são leis
A natureza é governada por leis e cabe à ciência revelar, explicar, pelo menos entender algumas leis. E, portanto, o trabalho científico, a ciência tem um longo trabalho a ser desenvolvido. Mas, como Kardec fala, mesmo que o cientista não admite, efetivamente, todos têm como princípio a Deus, a existência de Deus. O que foi que criou tudo isso? Né? Não foi uma reação em cadeia que fez tudo isso, surgiu a Terra, os planetas, o universo, o que está aqui dentro, o que está nos mares, o que está no ar. Não, então isso aí, partindo do princípio que é Deus que pode, então não pode haver uma contradição entre a realidade do plano espiritual, aquilo que as religiões entendem também, e o que há no nosso mundo material. Então, Kardec continua falando que essa incompatibilidade, esse choque que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias, geralmente ela tem origem em observação defeituosa. E, neste aspecto, essa observação defeituosa, o excesso do exclusivismo, quem mais provocou isso foi a religião. A religião, ela era, e ainda é, algumas interpretações da religião muito radicais. Por exemplo, nós que estamos reunidos aqui, que nos chamamos espírita, para algumas interpretações religiosas, nós somos seres demoníacos, que lidamos com demônios. Quer dizer, aí a gente pode discutir isso, é uma perda de tempo, porque é melhor deixar passar. Porque se Deus é bom, Criador Supremo de todas as coisas, como é que ele vai criar um ser para o mal? Não tem lógica. Nem nós, com todas as nossas imperfeições, nós não vamos criar uma coisa ruim. Podemos até criar por ignorância, mas nós não vamos criar um filho para ser mal, para ser do mal. Então, por outro lado, tem cientistas que linhas da ciência que radicalizou. E também não aceita nada que possa ter uma interpretação religiosa. Então, o que está acontecendo hoje, efetivamente? Quando a gente começa a ver que está havendo um ponto comum, não é na parte das interpretações religiosas, ou seja, das interpretações teológicas, não é nessa parte. Né? Eu queria controlar as morais. Eu acho que eu não estou nem chegando. Você controla para mim? Não tem garantia aqui. Então, o que está acontecendo, na verdade, por que hoje está tendo esse encontro, que antes não estava havendo? Porque antes a religião estava com suas teologias, com seus rituais, com suas interpretações científicas, com suas regras, com suas normas. E tudo é oculto a razão, que a razão não entende, não está certo. Mas hoje o que está acontecendo, felizmente, é porque não se fala mais em religião no sentido de teologia, mas fala em princípio moral, fala em moralidade. Por isso que o Espiritismo, ele fala que o Espiritismo é uma ciência moral. Quer dizer, a regra do comportamento humano, que faz com que a pessoa se torne ser melhor. Nós temos países no mundo, como os países nórdicos, da Escandinávia, como a Finlândia, em que eles não têm religião. Ninguém, a igreja lá nem é aberta, ninguém vê. É uma coisa assim, vê qualquer igreja. Mas eles ensinam nas escolas, todo mundo é governado por princípios morais e éticos. Por exemplo, não roubar um bem que não é seu, você não pode se apropriar, de coisas pequenas, coisas grandes. Então, hoje em dia, a ciência está encontrando com a religião um aspecto moral, não religioso. E é isso que Kardec fala e que começa a perceber que há esse caminho do meio que ambas as ciências podem, tanto a ciência como a religião podem se entender. Nós temos um professor, eu percebi lá no Texas, e mesmo em Los Angeles, que ele não é muito conhecido, no meio espírita, pelo menos. Ele é um professor da Universidade do Texas. Ele é professor de epidemiologia, ele é médico. Ele é professor de epidemiologia
E ele teve essa percepção. Quando ele teve essa percepção, o que ele fez? Ele fez um trabalho muito grande, um estudo profundo, com muitas pessoas, mais de 10 mil, 5 mil pessoas. Ele trabalhou para ter uma amostra bem representativa das ideias dele. Ele começou a observar como professor da universidade, da Faculdade de Medicina, epidemiologista que lida com doenças epidemiológicas, aquelas cartinhas grandes, números, as grandes populações, grande número de pessoas, ele começou a observar que há pessoas, que alguns grupos de pessoas apresentavam comportamento diferente diante da mesma doença, diante da mesma tragédia, e até de perdas materiais, de bem, de dinheiro, perda de emprego. Ele começou a não, mas o que essas pessoas têm diferente das outras? Às vezes ele encontrava uma pessoa muito calma, muito equilibrada, e se aquela pessoa era atacada por uma doença, por uma grande perda, alguma coisa, alguma tragédia na vida dele, ele notava que essa pessoa tinha uma calma aparente, mas ela se desestruturava totalmente. E às vezes ele encontrava pessoas que nem em situação, quanto maior a tragédia, mais a pessoa estava assim, como indagação, como cientista, fez essa indagação. Então, ele fez uma análise profunda, hoje ele é muito respeitado mundialmente, é um professor convidado em várias universidades aqui nos Estados Unidos. Então, ele escreveu esse livro, que em português, eu acredito que deva ser o mesmo nome em inglês, né? Deus fez saúde, que vale a pena vocês adquirirem esse livro, vale a pena a gente ler esse livro. Tem muita coisa de ciência, dos resultados científicos, pode falar aqui, e ir direto nos resultados, vale a pena. Então, o professor Levy, né, Jeff Levy, ele explora com muita segurança, com muita sensibilidade, essa conexão que existe entre a espiritualidade e a cura. Ou seja, aqui a gente está falando de religião e cura. Ele está falando de espiritualidade, de moralidade e a cura. Então, ele fala o seguinte, empreende-se uma jornada no livro. O livro empreende uma jornada por expressões cada vez mais profundas e pessoais da religião e da espiritualidade. Quando eu comecei a conhecer, ver esse grupo que não era religioso, que era religioso, eu comecei a ver que havia um comportamento que até então não conhecia. Então, o professor Levy, ele diz o seguinte, as evidências científicas as evidências científicas das ligações entre o corpo e a mente e o espírito, corpo e a mente e o espírito, desafiam as nossas suposições a respeito do que significa ser humano. Você veja aonde que ele chegou. As nossas convicções, as evidências, ciência que trabalha com evidências científicas, das ligações do corpo, mente, espírito, levou a pensar do que é realmente, o que significa, eu sou um ser humano. O que significa isso? Eu ser definido como um ser humano. De como ficamos doentes e de como recuperamos a saúde. Então, quando ele fez esse estudo, que ele terminou, ele chegou a essa conclusão, que a própria conceito de ser humano, para ele, tinha uma outra dimensão. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que nesse estudo ele passou a diferenciar corpo físico, cérebro, que faz parte do corpo físico, e mente, que é o que nós chamamos de espírito. A mente espiritual comanda tudo isso. Então, mente, corpo, e ele já separou aí e explica. Agora, é interessante, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz. O mesmo livro é o livro que ele deu, Saúde e Espiritualidade. Então, ele, diante daqueles resultados, foram muitos, ele levou muito tempo a absorver todos aqueles resultados, ele criou uma nova prática da medicina, que é chamada medicina teossomática. Você entra na Google, você vai ver logo ele lá, tudo que ele faz, já escreveu muitos livros. Eu peguei um livro, que é o básico. É o mais básico do livro dele.
Então, ele criou a chamada medicina teossomática. E o que é que vem a ser essas medicinas teossomáticas? É muito interessante. É isso aí que está modificando, e ele é um dos pioneiros nessa ligação entre ciência e religião. Tem outros autores, agora tem um monte de autores, inclusive aqui nos Estados Unidos, mas ele pode dizer que ele é um pioneiro. Ele fala o seguinte, que as evidências apresentadas pelo aquele estudo amplo que ele fez, indica que para termos saúde é preciso mais do que ter apenas bons genes e uma atitude correta. Mas eu não adoeço, na minha família ninguém adoece, ninguém tem isso, eu tenho um bom genes, uma herança genética boa. Ou então, eu tenho uma atitude saudável na vida, sou cuidadoso, sou tudo isso. Digo, para ter saúde é muito mais do que isso. Muito mais. Às vezes a pessoa tem bom gene, boa coisa e está doente. Então, ele já começa fazendo isso. Os fatores espirituais, eu dei a essa nova perspectiva que reconhece os fatores espirituais determinantes da saúde, o nome de medicina teossomática. Então, começou a observar que certos fatores que determinavam, que eram básicos para garantir a saúde ou para superar ou suportar a doença, ele deu o nome de medicina teossomática. Essa expressão ele criou. O que ela significa? Uma visão de fatores determinantes da saúde com base nas ligações aparentes entre Deus ou o Espírito, ou entre a fé e Deus. Você começou a notar que muitas vezes a pessoa não sabia o que é Deus, não sei lá como é que Deus é definido, nem nada, mas ele tinha fé. Tinha uma fé verdadeira, não era aquela fé só da boca para fora. Ou então entre Deus e Espírito. Então ele notou que essa ligação Deus e Espírito, ou fé e Deus, eu bem-estar com você. Ele começou a ver que essas pessoas que têm uma crença profunda, uma pessoa que tem essa, que vive, não é só que fala, que diz, eu sou ateu, eu sou católico, sou protestante, eu sou espírita, por falar, mas aqueles que vivem, às vezes pessoas assim que não têm nem muito conhecimento, mas têm uma vivência, eles viram como é que isso entra na manutenção da saúde. Então, a medicina teossomática, ela apresenta alguns princípios. Eu vou apresentar para você aqui resumidamente, porque eu estou querendo mostrar para vocês como é que hoje nós estamos na era de fazer essa ligação. A primeira coisa é a filiação. Ele viu que pessoas que têm uma filiação religiosa, que está ligada a algum culto, a alguma religião, e a participação como membro de uma comunidade religiosa, isso beneficia a saúde. Eu comecei a observar que entre os pacientes, aquele grande estudo que ele fez, que pessoas que têm uma religião, ou pessoas que fazem parte de uma comunidade religiosa, como nós aqui, que essas pessoas, esses fatores, influenciam, beneficiam a saúde, que promovem comportamentos e estilos de vida saudáveis. Começou a notar que entre as pessoas que não têm esse tipo de ação, que não têm religião ou que não pertencem, eles têm um comportamento, a vida, o estilo de vida mais saudável, não é tão saudável. Aqueles que vivem numa comunidade religiosa, que participam de uma comunidade, que tem uma fé, eles têm estilo de vida melhor. Nós teríamos uma certa imunidade. Quase na hora que você indicar a carreira como novo, você fala, viu? Para você levantar a mão, você entrar aqui, falar. Não sei se você quer alternar ou... Outro princípio, uma pessoa pertencente a uma comunidade, ela tem uma ação diferente perante a saúde. Outro princípio da medicina teossomática é que as pessoas que têm um culto, as pessoas que têm uma religião, ou que é membro de uma comunidade religiosa, e tem uma frequência regular, que está sempre indo naquele local, ou uma conversa, beneficia a saúde. Não é alguém que vai de vez em quando.
E a pessoa que realmente é mais saudável, segundo a pesquisa dele, é aquele que tem uma continuidade, tem um ciclo semanal, uma pessoa que tem uma frequência, porque se ela volta sempre, é porque ela acredita nele, ela respeita aquilo, ela aceita aquilo como parte da vida dele. Então, essas pessoas revelam uma vida mais saudável e mesmo diante de uma enfermidade, elas têm uma posição diferenciada. Então, essas pessoas que têm essa frequência regular beneficiam a saúde ao oferecer apoio que ameniza os efeitos do estresse e do isolamento. Aí nós começamos a ver que, por definição da biologia, o homem é um animal gregário, ele é um animal social. Nós evoluímos em grupo, nós não podemos nos isolar. Nós não devemos ver umas grandes religiões, inclusive na história dela, a pessoa se isolar, os mosteiros ficar longe. Ter ordens que as pessoas não podiam nem falar. Eu acho que eu morria dentro de uma ordem. Eu ia passar longe. Então, isso é antinatural. É contra a própria classificação do ser humano. Que até os animais, eles convivendo uns com os outros, eles não evoluem mais. Quanto mais o ser humano que tem inteligência. Então, ele descobriu que pessoas que têm muito estresse, que são extremamente estressadas, ou que só que vivem no isolamento, elas são pessoas mais propensas a doenças, e quando tem doença, elas sofrem mais e superam, ou às vezes nem conseguem superar a enfermidade. Às vezes uma enfermidade é banal, como uma gripe. Às vezes a pessoa tem 1 mês, 2 meses, 3 meses gripada, porque ela não consegue superar. Ela é isolada. Então, são coisas interessantes que a gente sabe, ouviu falar, mas nunca foi colocado isso numa pesquisa científica. Outro princípio da medicina teossomática, que ele achou depois desse longo estudo dele, é que a participação no culto e na prece, aí já entrou com a prece. O culto é aquela cerimônia religiosa que tem nas igrejas ou entre nós. Isso aqui é um culto. Uma norma que nós estamos fazendo, palestra, troca de ideia. Então, o ser humano que faz parte do culto e da prece beneficia a saúde graças aos efeitos fisiológicos das emoções positivas. A pessoa que tem um hábito de oração, você vê em toda a obra espírita, da codificação dos demais autores espirituais, falando da necessidade de nós orarmos. Aliás, a orientação, o conselho para orar é de todas as religiões. Inclusive, não só religião, mas de filosofias espiritualistas. Que falam que o ser humano, os outros não, mas para orar. Então, ele notou que a pessoa que ora, mesmo que ela não tenha aquela grande fé, porque o livro explora outros aspectos, mesmo que ela não tenha aquela grande fé, ele ora, naquele momento de oração, está orando, ele entra, ele eleva, ele passa a ter efeitos no próprio organismo, efeitos, porque as emoções são positivas. Às vezes a pessoa vai orar, ela está muito estressada, ela começa a chorar. Só esse choro, ela como se ela fizesse assim, uma lavagem da alma, elas descarregam, desobstrui energia. Então, ela faz circular no seu corpo energias positivas, que pode. Então, ele vai trabalhando. Você vê que sensibilidade de uma pessoa que a rigor não é um religioso, é um cientista. Outro ponto que ele coloca, outro princípio que ele coloca para a medicina teossomática, que ele fala que é a medicina do século XXI, e já está funcionando, é o quarto princípio. As crenças religiosas beneficiam a saúde pela sua semelhança com crenças e com estilos de personalidade que promovem a saúde. Então, nem todo mundo... O que isso quer dizer? Que a pessoa que tem uma crença religiosa, ela passa a viver dentro de um tipo de comportamento. Então, nós, como espírita, a nossa bandeira, a bandeira do espiritismo, é fora da caridade na salvação. Isso é um estilo de comportamento que nós adotamos. Mesmo que nós não sejamos muito caridosos,
mas a gente se esforça, a gente sabe, uma palavra amiga, um conselho, um auxílio material, uma presença, um passe, isso é uma forma de ajudar o próximo. Né? A bandeira do Espiritismo fora da caridade não há salvação. Então, ele observou que pessoas religiosas ele têm um padrão de comportamento, um padrão moral e ético, que ele não vai além daquele padrão, não é porque a religião está impedindo, é porque ele aceita aquele padrão como uma conduta da sua vida. Entendeu? Então, com isso, percebe que essas pessoas, não fazendo determinadas ações, elas são pessoas que previnem mais a sua saúde. E olha que esse médico, o doutor Leve, o professor Leve, ele está falando mais com saúde física. Ele ainda não chegou lá onde nós já fomos, na saúde espiritual. Porque, na verdade, o corpo é doente porque o espírito é doente. Na hora que curar o espírito, o corpo cura. O corpo é consequência. Esse corpo um dia não vai existir. O espírito vai continuar existindo. Curando o espírito, qualquer corpo que venhamos a ter nessa encarnação e em outras encarnações, o corpo estará curado. Mas enquanto o espírito não estiver curado, o corpo estará doente. O corpo é consequência, recebe os reflexos. E ele está falando isso nesse corpo físico, que para nós e para todo mundo é perecível, vai acabar. Então, outro princípio da medicina teossomática que o doutor Leme fala é que a fé. Ele descobriu que o paciente, que não entendia muito de religião, mas que tinha fé, a fé é pura e simples. Aquela pessoa que tem uma fé, que nem sabe dizer, eu tenho fé porque eu tenho. Beneficia a saúde ao inspirar pensamentos de esperança, de otimismo e expectativa positiva. A pessoa que tem fé, mesmo diante de uma coisa muito grave, de uma coisa que parece que todas as portas estão fechadas, a pessoa consegue passar para além daquela porta, porque ela tem fé, ela tem esperança, ela trabalha a mente, e esse positivo, ela muda o organismo. Ele fez vários trabalhos, posteriormente, que ele começa a analisar o sangue das pessoas que têm fé, e certas substâncias que ou são ausentes ou são escassas naqueles que não acreditam mais. Então, começa a se movimentar hormônios, você começa a fazer uma série de coisas. Então, você vê hoje em dia qual é a recomendação? Faça um exercício, não seja sedentário, tenha uma alimentação saudável, procura ter uma vida mais saudável, não fazer intriga, não fazer fofoca. Você vê que é todo um conjunto de coisas para que a pessoa se dê bem. Né? Então, ele observou isso, uma pessoa de grande sensibilidade. Outro princípio é que ele anunciou nessa nova ciência, nessa medicina teossomática, é que as experiências místicas, por exemplo, de meditação, terapias alternativas, algumas terapias alternativas são místicas, outras não. Né? Por exemplo, uma meditação é uma experiência considerada mística para alguns, os orientais, por exemplo. Alguns que têm postura yogi, seria uma experiência mística. Pessoas que é mais voltado para o orientalismo, essas pessoas, como nós, no caso, as experiências do trabalho mediúnico, beneficiam a saúde ao ativar uma bioenergia ou força vital, ou estado alterado da consciência que promove. O Espiritismo usa a palavra bioenergia, ainda que alguns espíritos utilizam. O que o Espiritismo fala é fluido vital. O que é o fluido vital? É essa bioenergia, essa força vital que nós utilizamos. E ao trabalharmos mediunicamente, seja a mediunidade numa reunião privada, reunião mediúnica, o espírito se comunica, seja uma reunião de tratamento chamado vulgarmente de tratamento de cura, ou, porque na verdade não existe tratamento, existe um apoio, é o tratamento do espírito. Ou então um passe, uma água magnetizada, tudo isso, são recursos que nós espíritos utilizamos, ele diz que isso movimenta essa energia. Essa energia que é energia altamente
curadora. Ele é uma pessoa muito interessante. São 10 princípios. A prece à distância, olha o que ele fala, a prece à distância em favor de outras pessoas é capaz de curar por meios paranormais. Como ele não conhece a palavra, ele chama paranormais. Ou por intervenção divina. As pessoas falam assim, eu orei por fulano, foi intervenção divina. Ou então, nós falaríamos oração mediúnica, nós chamamos de radiação mental, mentalização. A gente se reúne ou no Evangelho lá, ou grupos, lá na nossa febre, lá em Brasília, nós temos todos os dias da semana reunião de radiação, de segunda a sexta-feira, uma reunião de radiação. Naquele dia, por meia hora, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, pessoas se reúnem, tem uma leitura de uma página, depois a prece, um comentário de um texto bem rápido do Evangelho, depois vai guiar pela paz do mundo, pelos doentes, por uma pessoa, por um assunto específico. Aquilo ali, como é uma prece junto com todos, ela tem um poder maior, é um somatório. Em vez de eu sozinha, nós todos aqui estivermos pensando numa coisa só, vibrando, mentalizando, tem uma força maior. O melhor é que ele já chegou a essa conclusão. Prece à distância, que é o que nós chamamos. E, aliás, a gente usa essa expressão, até tem uma expressão que agora quase não se usa mais lá no Brasil, que é o passe à distância. Não sei se vocês lembram de ouvir essa passe à distância. O passe à distância é uma irradiação, uma movimentação do fluido vital à distância. E na hora que você ora, que você envolve a pessoa naquelas boas vibrações, na hora que nós fazemos a mentalização, nós estamos fazendo o fluido vital nosso, do meio ambiente, da natureza e da natureza, do plano espiritual e o fluido vital dos espíritos. Então, ele não sabe como, ele só viu as consequências. Então, falando em consequências, esses são basicamente os princípios que ele fala sobre a medicina. Capaz de falar um pouquinho, porque tem que estar trabalhando também, né? Esse entendeu, não é? Pode deixar isso. Né? Boa noite a todos. Uma alegria, um prazer poder estar contribuindo, participando. Sou neófita nessa viagem no exterior, né? Dentro do Brasil a gente já trabalha um pouquinho, mas acompanhando a Marta aí, dando continuidade, como nós vimos trabalhando as duas alavancas, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, no conhecimento da ciência e da religião, que vai nos trazer as consequências, então, que nós vamos ver que elas vão derrubar o que os paradigmas, né, mecanicistas, onde se entendia, era utilizado, né, pela saúde e pela educação, como um homem apenas com razão, né, com corpo. Não era visto o lado espiritual. Éramos vistos apenas órgão, ser humano, ali composto, né, dessa matéria, sem se preocupar, não tínhamos essa visão holística da criatura, do ser humano, e com a evolução do pensamento, de forma geral, a ciência está caminhando para isso, como a pesquisa deste médico, e nós vamos ver, então, que vai perceber que existe ali no homem, né, nesse ser humano, nesse homem, que existe também um ser sensível, emocional, que possui crenças, que tem sentimentos e percepções. Mas nós vemos nas próprias obras, né, da doutrina espírita, que vem nos auxiliando a fazer essa comunhão. Joana de Ângeles, na maioria de suas obras, ela vem justamente mostrando o como perceber esse homem espiritual nós mesmos, para buscarmos, né, nesse trabalho do nosso crescimento, da nossa melhoria, do tratamento que cada um de nós tem que proporcionar a si junto com a medicação. Então, promove o quê? Quando se vê o homem como um ser global. Tem emoções, tem sentimentos. É um homem que caminha não só nessa vida, mas para um mundo maior. A vida é contínua. Não existe a vida na Terra, existe
a vida na Terra, ora encarnados e ora desencarnados. A nossa visão se amplia. Saímos daquele homem mais centrado na matéria para um ser que sabe que utiliza uma matéria mais como objeto de crescimento, né? Como instrumento para a sua elevação. Então, promove aí essas mudanças significativas na nossa conduta. E essa conduta permeia os procedimentos médicos, porque todas as áreas estão se voltando para este, vamos dizer, novo homem, que é novo numa visão mais atual, mas que desde os tempos, né, lá nos primórdios, muitas civilizações já viam o homem como esse ser global. E ele vai, então, que nos serviços de enfermagens, nos procedimentos médicos, nas abordagens psicoterápicas, quer dizer, no mundo inteiro, essas mudanças, né, são nomeadas com o jargão técnico de cuidado espiritual. E o caminho é que nós estamos observando, que vamos chegar, é para que não haja mais essa separação, ciência e religião. Porque os profissionais das áreas, e não só das áreas da ciência da saúde, mas das diversas áreas sociais, de todas as áreas que estamos todos nós envolvidos, todos estão voltando esse seu olhar para esse homem que é mais completo, que é um homem que caminha numa direção maior. E aí vemos Manuel Filomeno de Miranda, que vem nos lembrar que a saúde é compromisso de alta relevância e responsabilidade ainda mal conduzida por aqueles que a desfrutam e, menoscabando-a, perdem-na, a fim de se afatigarem pela sua recuperação mais demorada e mais difícil. Aí nós já estamos falando de nós pacientes. Até agora estávamos vendo a aliança da saúde, do profissional de saúde, tendo essa visão mais global de um homem espiritual, que não é apenas um sintoma, um órgão doente, mas que, quando ele trabalha na sua melhoria através de uma fé, não importa qual seja, há uma mudança, um resultado melhor. E Manuel Filomeno de Miranda vem nos mostrar que não basta somente o profissional de saúde olhar assim, porque ele vai falar, ó, mal conduzida por aqueles que a desfrutam e menoscabando-a, né, perdem-na. A nossa saúde, a melhoria, a doença, a Marta, nós fizemos um seminário falando sobre saúde e enfermidade, né, que foi lá em Dallas, o que é saúde e o que é enfermidade, né? Nem sempre a doença, né, nós temos que separar. O que é saúde? Uma pessoa pode estar doente, com algum problema de saúde, mas ela enfrenta aquela situação de forma positiva, na busca do tratamento. Então, ela tem uma enfermidade, mas ela está com saúde, porque ela vê a forma dela, ela não está vendo somente a doença, ela não trata somente a doença, ela não está ali preocupada em tomar o remédio, ela está preocupada em melhorar, é a forma como se encara. E aqui, então, é isso que Manuel vem nos lembrar, né? Não basta o tratamento, é necessário que nós trabalhemos para a nossa melhoria. E vamos observar aí que os casos hoje são cada vez mais comuns de pessoas com doenças graves e que são, aparentemente, os médicos não têm, não porque erram ou porque desconheçam, mas que realmente todos os exames dão como pouca possibilidade de melhoria ou cura, e aquela pessoa decide lutar pela vida, se recupera e ganha mais uns anos aí no trabalho, né, na vida. Lembrando Chico Xavier, quando nós estamos conversando essa semana, justamente lembramos do nosso querido Chico, né, que cheio de enfermidades, né, ele
Vou deixar até a Marta depois contar a história, porque quem conta, ela que... doença. A Marta vai contar, porque ela sabe da história mais direitinho. Vou deixar a história do Chico na questão de se curar. Né? Depois ela conta. Conta agora. Vamos lá. Quem tá... É melhor. Do momento que ela já tocou agora, é curiosidade. Na verdade, existem mais pessoas enfermas no mundo do que doentes. Qual é a diferença de doença e enfermidade? A gente até se confunde, né? Doença e enfermidade é a mesma coisa. A doença é quando você tem algo que pode ser medido, identificado. Fazer uma tomografia, está lá o tumor. Fez o exame de laboratório de sangue, detectou para colesterol alto. Isso é uma doença. A pessoa está doente. Então, aí vai ter lá a terapêutica mesmo. Enfermo, a pessoa pode não ter doença nenhuma, mediu e não encontrou nada. Mas a pessoa está enferma. Então, por isso que eu falei, o Chico ele não estava enfermo, estava doente. Ele teve câncer, tinha problema, era cego do olho, tinha uma coisa que podia ser medida, identificada e enquadrada. Mas ele não era enfermo. Por que ele não era enfermo? Falaram para ele assim, Chico, você tem tantos problemas, você tem esse olho que dói demais, está cego, depois do outro olho doía, você ficava alucinado de tudo. Não é só o fato de ficar cego, doía muito. Ele tinha esse problema de angina, que ele não tinha sossego, tinha que trabalhar miseravelmente pobre, problemas familiares, problemas com os espíritas também, que teve muito espírita que não deu colher de chá para o Chico. Então, uma pessoa, amigo dele, falou, Chico, vamos lá no Zé Libó. O Zé Libó foi um médico que existiu no Brasil, na geração nova, hoje talvez essa não é, talvez não conheça. Mas foi um grande médico de fazer cirurgia. Ele não era um médico espírita, ele era um médico, mas não era um médico espírita. Mas ele fazia cirurgia, ele curava as pessoas e tudo. Ele, inclusive, operou a filha do presidente Juscelino Kubitschek, a Marta, a Maristela, que até hoje não está encarnada, e ela se recuperou, ela não andava. Então, tá vendo, Chico? Vão lá no Arigó, o Arigó está operando. Aí o Chico falou assim, muito obrigado, mas eu não quero, eu não vou no Arigó. Mas, Chico, você está sofrendo demais, e ainda você não tem nem dinheiro, nem para comprar uma comida para você ter uma saúde mais, para fortalecer. Eu não vou no Arigó porque eu quero curar o meu espírito. Aí ele falou, por acaso você critica o Arigó, você não aprova o Arigó? Eu falei, de jeito nenhum, eu aprovo o Arigó. O Zé Arigó está levando uma quantidade de bênçãos, ele está fazendo a caridade, está tirando alívio, o sofrimento de milhares e milhares de pessoas. Ele merece o nosso apoio. Mas, com o espiritismo, eu entendi que o meu espírito é doente. Eu doente. Eu preciso, então, me curar. O que adianta me operar agora? Daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10, eu volto a ter a doença. Eu quero ter a cura, eu tenho que curar o meu espírito. Então, ele, na verdade, não era uma pessoa enferma. Ele tinha doença mesmo, a angina, o câncer de próstata, toda aquela que tinha aqui. Então, ele contou a história para esse companheiro. O Arigó deve aliviar as pessoas, mas aliviar, fazer uma cirurgia, não significa que mais tarde a pessoa não vai. Eu estou em busca da cura, eu não estou em busca do amparo. Então ele falou, você lembra da história dos 10 leprosos, que conta o Evangelho. E Jesus vinha andando na estrada com os discípulos, com os apóstolos, e lá no meio da estrada encontraram 10 leprosos. Leprosos, naquela época, viviam afastados, porque não podia viver na cidade, para não contaminar a doença, a lepra, doença altamente contagiosa, a hanseníase. Então, aqueles leprosos todos mutilados, sem orelha, sem nariz, sem tudo. E eles chegaram, quando viram que era Jesus que estava andando, a fama de Jesus já era grande, eles viraram, Senhor, Senhor, ajuda, ajuda. Então, Jesus chegou perto deles, fazendo aquele barulho, nos acorde, Senhor, nos ajuda. Ele falou, o que vocês querem que eu faça? Aí ele fala, limpa-me, da lepra, tirar aquela sujeira,
a sujeira no sentido que eles entendiam como aquelas mutilações, que dá muito pus, dá muita infecção, tem mau cheiro. Vocês querem que eu limpa no Senhor? Então, Jesus, com o poder do magnetismo dele, do Espírito Superior, da bondade, na mesma hora tirou toda aquela, limpou ali, tirou. O corpo deles ficava perfeito. Então, eles, felizes da vida, saíram, foram andando. No mês, apenas um voltou. Voltou e agradeceu Jesus. Jesus limpou, mas em nenhum momento Jesus falou que eles estavam curados. Aquele que volta, um dos 10, apenas um voltou e agradeceu. Ele falou, você está curado. A gente interpretando o texto do Evangelho, dos 10, possivelmente 9 viriam ter a lepra mais tarde. Porque o único que curou foi aquele. Não só pelo agradecimento, pela gratidão, pelo reconhecimento da bênção, ele mudou a emoção dele. Ele agiu diretamente, cerrou a aprovação dele e agiu, o que o doutor Levin fala. Então, foi essa a resposta que o Chico deu, que ele queria curar. Ele não era enfermo, ele estava doente, porque o espírito dele estava doente. Então, nós vemos aí agora o como fazer, né? Saúde no sentido amplo, não é? Nos diz o Espírito Lourenço Prado no livro Instruções Psicofônicas. No sentido amplo é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Era Chico em harmonia com a lei de Deus, né? Ele queria, quer dizer, nós infringimos a lei, deixamos marcas em nosso corpo perispiritual. Se eu quero estar quites com a lei, eu tenho que estar em harmonia, nós vamos ter que trabalhar para isso. Agora, é bom que se lembre que a doutrina espírita nos ensina que não estamos na lei de talião, olho por olho, dente por dente. E que o amor cobre a multidão de pecados. Então, todo aquele que trabalha no bem, não há como dizer não, foi suicida, matou, vai ter que passar pelas mesmas dificuldades. Aí nós temos o exemplo que sempre se traz aí da Ivone Pereira, né? Que os livros lá, o Cavaleiro de Lumière, Nas Voragens do Pecado, Os Dramas da Betânia, que são existências em que ela viveu, foi suicida e nem por isso nasceu com o corpo deformado, cheio de problemas. Ela assumiu a tarefa da mediunidade responsável e com uma vida de sacrifícios, uma vida simples, ela recupera todos aqueles problemas que ela causou a si mesma e a outras pessoas no passado. Então, quando o pensamento com a harmonia da lei de Deus, se eu busco a harmonia, se eu busco me reformular, né? Se eu quero trabalho no bem, eu tenho o caminho, porque Deus ele me dá o caminho do amor. Qualquer pai na terra quer o melhor para o filho. Não seria o Criador que desejaria ver os seus filhos sofrerem, né? Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante dela. O exemplo que foi nos dado pelo Chico. Causamos os males, temos que, né, nos curar diante da lei, que vivamos, né, nesse processo e observar que nem todas as doenças são kármicas, né? Não são doenças porque eu, né, hoje eu tenho pressão muito alta, eu abusei demais, fui estressada demais, a gente começa a querer buscar o que eu fiz. Não interessa o que eu fiz, já fiz. O que interessa é daqui para frente. O que eu posso fazer para, da melhor forma, conduzir esse processo pelo qual eu estou hoje. E não importa a doença que eu tenha, para que eu realmente possa viver da melhor forma possível, sem reclamar. Eu até eu tenho um caso muito interessante de um jovem que aos 15 anos de idade, aí a gente vê que era um
processo de prova, né? O expiação aí não cabe, mas aos 15 anos, um jovem de uma família muito boa, de poder aquisitivo no Rio Grande do Sul, ele de férias, ele tem um problema que obstrui as duas carótidas e ele fica com grande parte do cérebro comprometido. E dali para frente, os neurologistas dizem para os pais, agora é levar para casa, comer, cuidar, dar banho, porque não tem mais o que se fazer. Esse jovem, ele tinha 18 anos na época, eu o conheci com 24. Ele conhece várias terapeutas que resolvem numa cidade do interior e resolvem ajudar. Não, tem jeito, tem fono, tem terapia ocupacional, tem fisioterapia. Aos 24 anos, e começa a passar pelo trabalho, né, todo terapêutico. E o neurologista de lá não acreditava, dizia, não, ele não entende nada, porque ele não conseguia se comunicar, completamente descoordenado, então o sorriso dele era quase que o corpo inteiro, né? E ele dizia, não, ele não sabe o que está falando, o que está apontando, e fez um teste simples, botou 2 canetas no bolso, e o pai disse, não, as terapeutas já testaram, ele responde acertadamente, uma azul e uma vermelha, e pediu para ele que ele pegasse a caneta vermelha. E ele muito, né? Porque ele não tinha equilíbrio do corpo, que o cerebelo foi o principal, o mais afetado. E ele veio com a ajuda, meteu, apontou. Aí ele disse, não, isso não tem nada a ver, isso foi... Chamou o pai depois, não. Só que no trabalho, esse jovem, ele vai recuperando e começa. Foi na época que apareceu a comunicação alternativa, que hoje está pelo computador, pelos olhos, né? Ela foi sendo aprimorada. E ele começou com muita falta de coordenação, mas a terapeuta ocupacional foi arranjando instrumentos, ele começou a escrever no computador. Mas o ponto da doença, né, como encarar a doença, é que foi mais importante. Esse rapaz era o que levava ânimo e alegria na família. O pai, ele ia lá em Brasília, na Abadiânia, ele ia tudo que era lugar para trazer medicamentos que tinham posses, né? E buscar todo o recurso que podia. Mas ele não podia ver uma pessoa assim mais triste, que ele chamava, abraçava e fazia assim, para sorrir. Aí mexia, brincava. Então, ele realmente venceu o processo que ele se propôs. É isso que nós temos que ver. A forma, qual é o processo, a doença, é o processo de nós nos quitarmos, nos retificarmos. E no sentido mais restrito, aí quem vai nos dizer Joaquim Murtinho, no livro Falando da Terra, saúde é o reflexo da harmonia espiritual. Em todos esses casos, do Chico, da Ivone, desse jovem, havia harmonia no desejo de trabalho, de renovação, de crescimento, de estarem, né, se recuperando para a melhoria. A escravização aos sintomas e aos remédios não passa, na maioria das ocasiões, de fruto dos desequilíbrios a que nos impusemos. Quantas pessoas vão ao médico? Aqui, se a gente falar, vocês vão achar sempre alguém, um amigo, um parente, tem uma doença, aí vai no médico. Aí traz aquele bando de remédio, não toma metade. Aí daqui a pouco, não estou bem. Vai ao médico. Então está preso no tratamento, buscando ali, escravizado aos sintomas. Não, tomei, não melhorei. Isso é uma forma até de se maltratar, porque está valorizando, né, um sintoma que muitas vezes, se ele voltasse o seu pensamento para algo útil, para benefício do próximo, ele estaria esquecendo um pouco os sintomas, por pior que fosse a doença, como esses casos, inclusive de Valdo Pereira Franco, a gente sabe, ele também tem angina, né? Esses casos foram sendo relembrados aí nesse processo agora da gente, né? Que ele fez, a Kemi estava nos lembrando que numa viagem aqui pelos Estados Unidos, ele tem um dia que ele passa com muita febre, ele faz a palestra, ele volta, suando frio, ela disse que teve que buscar cobertor para agasalhá-lo, ele esquecendo de si para doar-se aos outros.
Então, é esse processo, não pensar nos sintomas, não se prender, né, nos remédios, buscar a harmonia espiritual. Aí nós teremos realmente saúde. Se eu não me engano, tem mais um aqui, ou não, mas vou deixar para a Marta aí fazer o Para a gente fechar. Agora, eu quero deixar bem claro, nós queremos deixar bem claro que não significa que se o médico receitou medicamentos ou procedimentos terapêuticos que nós devemos tirar, nada disso. Nós temos que seguir tudo que o médico, ele é um profissional sério, dentro daquilo que está indicando. Nós não devemos, eu agora não vou mais fazer esse tratamento. Não é isso, não. Em nenhum momento nós não entendemos. O que nós estamos querendo dizer é que nós devemos transcender o tratamento. Eu tomo meus remédios para diabetes o dia todo. Mas eu procuro levar uma vida mais saudável, me esforço para levar uma vida mais equilibrada, mais harmônica, mais com as pessoas, com a família, com a natureza. Então, é esse que é transcender, ainda que mas eu não quero ficar só na dependência e não me melhorar em nada. A melhora espiritual é que vai agir. E mesmo que a gente fique com uma doença grave, como é que está aquela pessoa e outras pessoas que a gente conhece, essa pessoa está curando o seu espírito. E muitas vezes é quem ajuda o outro. Eu conheci uma pessoa, eu conheço, ela trabalha comigo lá na FEB, ela teve um câncer de mama nas duas mamas, gravíssimo, naquele. Quando foi falado o grau do câncer, a gente levou até um impacto assim. Essa pessoa, em nenhuma, nova ainda, não era bem nova ainda, tanto que ela tem 10 anos, mais ou menos, que aconteceu isso, ela está totalmente curada desse câncer e ela trabalha até comigo, a Nilva, né, lá que você conhece também. Então, em nenhum momento, em nenhum segundo, nenhum de nós escutou ela falando, eu estou triste, eu chorando, não. Ela só falava assim, estou confiando em Deus. Essa palavra passou a ser um mantra dela. Ela falava toda, quando eu estava com ela no médico, eu confio em Deus. Se Deus está querendo permitir, se Deus permitiu que aconteça essa enfermidade comigo, tem uma razão de ser. Então, eu vou aproveitar a lição. Ou se eu sair, se eu vou sobreviver, não vou desencarnar agora, ou se eu vou, não tem importância, porque eu sei que eu não vou morrer. Eu nunca, uma pessoa simples, não tem grande estrutura, pessoa comum, uma pessoa dona de casa, mas foi um grande exemplo. Eu falo com ela assim, para você uma referência, e ela curou. Eu conheço uma outra pessoa, muito amiga minha, que é de Goiânia, ela está atualmente, já é uma senhora idosa, está com mais de 80 anos, ela está com 80 anos. Ela viajou para o Rio Grande do Norte, para Natal, nunca tira férias. O marido dela é magistrado aposentado. E ela resolveu ir para o Rio Grande do Norte, não, vamos tirar as férias. Ela foi, que coisa. Foi para Natal. Chegou em Natal, no dia que chegou, no outro dia, foi almoçar e comer um camarão. E ao comer esse camarão, ela começou a sentir mal. Sentir mal. Não, o camarão não estava contaminado. Mas ela começou a passar mal, e teve náusea, e mal. Resolveram voltar para Goiânia. O casal voltou para Goiânia. Chegou em Goiânia, ela ainda estava com aquele mal-estar, não queria comer nada, passando mal. O marido dela resolveu levá-la no médico. O médico foi fazer o exame nela. E eu suspeitei da coisa, depois de hoje. No final das contas, gente, ela estava com um câncer em todo o aparelho digestivo. Não tinha um órgão do aparelho digestivo. Para vocês terem ideia, só no fígado ela tinha 8 tumores. No fígado, no baço, no pâncreas, no intestino, tudo. O marido dela chegava para a gente e começava a chorar, eu sabia chorar. O médico ficou sem saber o que fazia da vida. Quando ele viu aquilo, ele falou, acabou, está com o dia esgotado. Mas você tem câncer generalizado e vários tumores, só no fígado foram 8. No intestino tinham vários, em várias regiões do intestino, várias partes do intestino. O médico falou assim, olha, eu não sei o que dizer.
Olha, eu não sei o que dizer, porque ele nunca teve uma data, assim. Ele falou, olha, eu nem vou fazer tratamento. Nem quis entrar com quimioterapia, nada. Nada. Eu não quis, o que adianta? Com tanto, ele nunca viu tanto tumor assim. E o marido começou a chorar, e ele é espírito, ele é fundador da Associação dos Magistrados Espíritas, e ela virou e falou assim, não, doutor, aquela humildade dela, o senhor vai fazer o tratamento que normalmente faz para quem tem câncer. E Deus vai cuidar de mim. Se Deus está me testando nisso, ele pode testar. E o marido dela, até que um dia ela chegou para o marido dela, eles começaram a falar e começaram a chorar. E ela é que é o esteio da família, ela segura as pontas na família inteira. Os filhos com problemas, tudo, netos com problemas, um cheio de problemas naquela família. E ela que segura. Aí ela virou para o marido e falou assim, meu bem, nós temos uma fé espírita. Ou você acredita ou não acredita. Enxuga essas lágrimas, vamos enfrentar, vamos fazer tudo o que for possível. Deus está nos testando. Se ele está testando, eu vou desencarnar. O que eu vou fazer? Eu vou desencarnar. Eu já tive outros povos. Mas pode ser que não. E ela começou, ela disse que ela tomava parte de manhã, de tarde, de noite, todo dia da semana, de segunda a segunda. Chegava uma pessoa de manhã, Dona Creuza, eu vim aqui te dar um passo. Olha, ela disse que já ficava no sofá. Ela dormia naquele sofá ali durante o dia. Chegava uma pessoa, a dona Creuza, ela era uma pessoa muito querida. Aí ela estava deitada, muito devagarzinho, não fazia isso. Tomava parte, nem sabia, estava dormindo. Eu tomava parte de manhã, tomava parte de tarde, às vezes 2 vezes, no mesmo tarde, no mesmo período. Pessoas amigas que iam lá, e a comunidade espírita de Goiânia começou a fazer escala todo dia. E ela, quando ela saiu daquele torpor, o médico fez o tratamento, ela fez só isso, passe e água magnetizada. E ela continuou tocando a vida dela, fazendo os almoços, quando podia, quando não estava. Passado 6 meses, nessa coisa, o médico entrou com a quimioterapia, ele não queria, mas ele entrou, porque ela pediu. Ela ficou mais fraca, já era uma senhora, já estava com os seus 60 e poucos anos. Hoje, se eu converso com ela, está com 80, acho que ela está com 80 agora, ela fez 80 agora. Ninguém acredita que essa pessoa teve 80. O próprio médico fala para todo mundo, publicou, porque ninguém não tem. Há 5 anos atrás, teve um desses do aparelho digestivo, voltou hoje não. Então, vocês notam que muito é da cabeça da pessoa. Eu podia ser que ela tivesse previsto, a prevista nos planos reencarnatórios dela, a desencarnação. Pode ser que estava prevista desencarnar porque um câncer generalizado dele não é brincadeira. Mas ela pode ter imposto uma prorrogação na vida dela. Não é que estava no planejamento, ela que impôs. Aquela família complicada, até todo mundo agora depois disso está bem quietinho, está bem calminho. E ela conta isso para a gente, aquela simplicidade. É admirável. Então, é isso que nós estamos falando aí. É isso que o doutor Lélio está falando. Ele vê casos que não tem, porque a pessoa não está cuidando do corpo. Faz o tratamento que tem que fazer, siga aí, mas não fica prisioneiro, liberte o seu espírito. Né? Trabalhe o seu espírito, viva a sua vida de uma maneira sem se preocupar, porque desencarnar todo mundo vai. Então, com isso aqui, nós terminamos a nossa exposição, agradecemos a oportunidade de estar com vocês e pedimos que agora nós abrimos aí um tempo, né, uma meia hora para perguntas, se alguém quiser sobre esse assunto, outra coisa, a gente, eu e a Fábio, faremos. Como a gente está com casa cheia, obrigada por todos vocês estarem aqui. Se você quiser fazer pergunta, levante a mão. Aí ela vai vendo, na sequência, quem vai levantando a mão. Você quer fazer a pergunta? Uma dúvida em relação a... Quer falar um pouco mais alto? Já que o tema... Eu acho que eu posso repetir. Ah, tá. Já que o tema
que seria a visão espírita da esquizofrenia? Sobre esquizofrenia. Bom, a esquizofrenia é um distúrbio, é uma doença. Aí é uma doença. A esquizofrenia é uma doença psíquica, mental. Tem várias explicações. É uma doença ainda difícil de ser tratada, né? Não é fácil, porque o esquizofrênico é uma pessoa que ele vive no mundo e ele não se comunica, ele vive numa realidade, mas aí ele não se comunica. E o profissional da medicina, o psiquiatra, ele não tem acesso a isso. Tem uma brasileira, a doutora Zélia, que já encarnou, que ela descobriu o método de comunicar com o esquizofrênico. Aliás, é um método utilizado no mundo inteiro hoje. Ele está sendo bem aperfeiçoado em diversas partes do mundo. Ela deu para o esquizofrênico canetinhas coloridas, lápis de cor e papel. E ele deixou de desenhar à vontade. Mas ela fez mais no início uma atividade lúdica, porque uma pessoa tem, né, que vive no mundo por da idade. Ela descobriu que naqueles desenhos, ela começou a fazer psicoterapia através do desenho, porque no desenho ele mostrava as perturbações, o sofrimento que estava envolvido. Essa senhora, essa doutora Vera, estourou a psiquiatria no mundo por causa disso. Mas ainda é uma doença grave. É uma doença que possivelmente, em muitas causas, está relacionada a grandes falhas, a grandes atentados à lei de Deus que esse espírito cometeu. Então, ele vem com uma estrutura psíquica muito frágil, que imprime ao perispírito uma série de lesões, e quando vai fazer a cópia, que é o corpo, sai com aquilo ali. Mas há esquizofrênico e há esquizofrênico. Tem esquizofrênico que é um sofrimento etéreo naquele medicamento. Mas tem outros, aí é o papel da família, dos amigos, que conversa, que desenha hoje, por exemplo, que está se falando sobre Alzheimer, e eles descobriram que a pessoa que tem Alzheimer, determinados graus de Alzheimer, que a pessoa fica naquela fase que não comunica mais, quando você coloca músicas que era da época que a pessoa viveu, nos anos 60, minha época, aquelas músicas, ou coisas gravadas, hoje em dia a tecnologia permite gravações, a pessoa sai daquele estado de torpor. Ela lembra, ela começa a ter falar. Então, hoje está tendo muitas coisas por esse lado. Mas então aí não é tanto doente, porque ele está sem poder se comunicar de qualquer maneira, ele está com outra realidade. Mas é a família, os amigos, as pessoas, e graças a Deus estão surgindo muitas pessoas da área de saúde, inclusive terapias alternativas que estão beneficiando, que são verdadeiras pessoas que estão fazendo um grande bem. Ontem, em São Diego, uma menina lá, ela trabalha lá no Hospital de São Diego, ela é enfermeira. E ela diz que o hospital, inclusive, sofreu agora é o mais moderno, teve uma reforma, tem inclusive física no hospital. E uma coisa que o hospital adotou, contratou, tem várias terapias alternativas. Várias. Não é só acupuntura e yoga, tem várias de diferentes religiões. Eles chegaram à conclusão que muitas dessas terapias beneficiam muito. Então, você vê, você chegar no hospital de São Diego, perto aqui, você começar, aquele perto aqui é assim, porque aqui tudo é longe, mas no mesmo estado, você nota que eles estão buscando outras coisas que saem daquela medicina tradicional curativa, de medicamentosa, outras coisas. A música, por exemplo, eu, uma certa ocasião, publiquei um artigo sobre a musicoterapia. A musicoterapia é o quê? Que determinadas músicas, ela age no cérebro da pessoa, age no indivíduo, e isso começou aqui nos Estados Unidos. As pessoas que chegavam da guerra do Vietnã, ou de outras guerras, chegavam chamado neurótico de guerra, completamente perturbados, desorientados, pessoas jovens ainda.
Não eram veteranos, tinha os veteranos também, mas a grande parte eram pessoas jovens que tinham lutado, e viu aquele horror, e vieram com vários que tiveram que matar, trucidar, picar, fazer tudo aquilo. Então as pessoas eram muito calmas. As pessoas viviam sob efeito de medicamentos, de psicotrópicos. Quase que por acaso, aqueles que ficavam muito agitados, um médico, um psiquiatra, eu não sei se era psiquiatra, neurologista, ou ambas das coisas, ele gostava muito de música erudita, música clássica. Então, para ele se acalmar, para atender o doente, ele colocava assim. Então, ele começou a notar que quando ele colocava o som, com música de Mozart, com música de Vivaldi, não era qualquer música. E aí ele começou a fazer experiência. Quais eram os autores clássicos? Ele viu que Mozart, que Vivaldi, que Bach, Johann Sebastian Bach. Algumas ele viu que os doentes acalmavam, ficava tranquilo, conversava normalmente. Iniciou-se aqui nos Estados Unidos a musicoterapia. Na Universidade da Flórida, eles fizeram uma pesquisa muito interessante com relação à música. Eles pegaram os alunos lá, uma pesquisa que houve lá muito interessante, isso foi um outro artigo que eu fiz. Eles pegaram alunos que iam participar daquela pesquisa. Eles escolheram um número representativo, um número bom. E esses alunos, eles tinham a obrigação de 3 vezes durante o dia, durante 10 dias, eles teriam que ouvir 5 minutos de uma música de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart. Era uma música que eles, lá da universidade, escolheram. Aqueles alunos, para participar, que quisessem participar da pesquisa, eles tinham que, por 5 minutos durante o dia, 15 minutos durante o dia, ouvir em momentos o Mozart. E eles, na pesquisa, falavam assim: depois que você ouvir a música, que você vai fazer os seus trabalhos escolares lá da universidade. E ele fez isso e fez um grupo que não tinha música, mas que entrou na pesquisa, mas não via música. Uma pesquisa bem interessante. Qual foi a conclusão? Que aqueles alunos que escutavam 3 vezes por dia, teve uns que até que esquecia também, só ouvindo uma vez, eles mostraram um grande desenvolvimento, uma capacidade de entendimento dos assuntos que estavam estudando. Em relação àqueles outros, muitos até muito inteligentes, mas que ficavam no normal. Então, hoje em dia, essas terapias alternativas e outras, de massagem, de música, de meditação, de acupuntura, de yoga, todas essas coisas que estão juntando o mundo, eles estão ajudando muito. Então, nós estamos vivendo em plena era. Entendeu? Então, isso aí, o esquizofrênico, se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos, agora que o mundo começar a melhorar, nós vamos conseguir penetrar no mundo, ver como a doutora Zé já começou com essa parte da pintura, do desenho. Mais ou menos. Eu pergunto para vocês que estão trabalhando aí bastante tempo, né, na FEB, como é que a FEB faz? A gente recebe muitas comunicações mediúnicas, muitos livros, e aí uma coisa é os trabalhos de Chico, que já passaram muito tempo pela aprovação, né? Mas como vocês fazem com as obras novas de mediunidade? E apesar de ser uma pergunta não necessariamente dentro do tema, acho que se aplica também, porque deve surgir comunicações que estão falando sobre terapia, por exemplo. E como é que é esse trabalho hoje na FEB, né, de aprovação? O trabalho da FEB de análise de obras e publicações, ele continua, nós temos uma política editorial. Então, a gente faz realmente análise de toda a obra. Nós temos uma comissão editorial e tem um conselho editorial. Eu já fui parte da comissão, já faço parte do conselho. Eu já li muita obra escrita na minha vida nesses anos que eu estou na FEB. Então, não é só ler. Você tem que ver se não tem nenhuma contradição com o espiritismo, com a obra da codificação, com os postulados espíritas. E, nesse sentido também, a obra do Chico é um referencial, porque ela é muito de acordo.
e outros autores. Então, nós temos lá uns critérios. Você lê, você tem que ler a obra inteira e ver se ela não contradiz, porque se tiver uma vírgula contradizendo, ou a gente envia para o autor e pede ao autor para adequar, porque às vezes a obra, 90% da obra, 80% da obra está muito boa, mas tem alguma coisa que às vezes é mais até do escrever, da língua, da gramática. Em geral, os autores corrigem e tal. Mas nós nos deparamos, e não é só a FEBA, que é a maior editora do planeta, a maior editora espírita do planeta, não é só a FEBA que está deparando com esse problema. Nós estamos numa época da transição. Né? Muitos chamados falsos profetas, então que tem de material mediúnico aí, o que nós temos de comunicações, de ditados mediúnicos, é uma coisa assim assombrosa. Então, nós temos muita mistificação. Nós vemos pessoas que têm até uma linguagem boa, uma linguagem que facilita a comunicação com um grande público, mas na hora que você começa a ler, você vê que até negócio ali não tem nada a ver com a doutrina espírita, está dando orientações que a longo prazo vão prejudicar. Eu vou citar só um exemplo que é conhecido de todo mundo. É o Valdo Vieira. O Valdo Vieira, ele começou com quem? Com o Chico. O Valdo Vieira era médico e médium. Morava em Uberaba, o Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, na outra cidade. Naquela época não havia WhatsApp, nem internet, na casa do Chico, nem do Valdo, havia telefone. Havia aquele telefone que girava na mão dela, vocês nem sabem o que é isso, muitos de vocês, mas ambos não tinham, porque eram pessoas de vida mais simples, não tinha dinheiro, era rico, tinha que telefone. Pois bem, esses livros, inclusive teve um que saiu agora, que ela estava lendo, a Mensagem Espírita da Verdade, Chico e Valdo, o Chico recebia a página par em Pedro Leopoldo, e na mesma hora o Valdo recebia a página ímpar. Gente, mesmo com internet, com tudo, se fosse uma coisa, é uma coisa espetacular. Mas o Valdo mudou. Ele buscou outro caminho, foi uma escolha dele. A vantagem do Valdo Vieira é que o Valdo largou o espírito, criou uma nova prática. Então, pelo menos isso não prejudicou tanto o espiritismo. Mas hoje em dia, essa pergunta que você está fazendo é uma pergunta muito importante, porque como nós, na casa espírita, não por escolha, ou por inexperiência, ou seja lá por qual for o motivo, a gente não vai à obra da codificação, a gente não vai à base. Então, a gente levanta uma casa espírita, faz as paredes, faz a cobertura, mas a casa está sempre tendo problema. O problema aqui é próprio, porque a base não foi feita. As fundações da casa não foi feita. Então, nós estamos, você nota que as casas espíritas, grupos espíritas que estão firmes, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em qualquer lugar, são aqueles que têm a base doutrinária é firme. A casa está construída. Então, tem problemas, tem dificuldades, elas são abaladas às vezes, mas elas não são derrubadas. É a base. Então, tem surgido muitos médios, o Brasil é pródigo de médios, e o meu estado, Minas Gerais, parece que é o estado que mais tem médico no Brasil. Mas do mesmo jeito que brota médico aqui, passa algum tempo, aqueles médicos entram começa assim, todo mundo fica bajulando, e parece que nós somos assim, vai. A fé tem uma postura mais discreta, de observadora, que foi no passado chamado de rigorosa. Porque nós temos um compromisso. Então, ela observa, analisa, não é qualquer obra que é publicada pela FEB, assim mesmo, de vez em quando ela dá umas bancadas, já deu, porque ninguém é perfeito ali, de vez em quando publica uma obra que depois se revelou, o autor não era aquela coisa que se esperava, até porque, do mesmo jeito que o Val, que depois tomou outro caminho, nós temos médicos que depois tomam outro caminho. Você chama uma pessoa para vir fazer uma palestra aqui, por exemplo. Primeira vez. A
pessoa vem, chega aqui e fala um bocado de barbaridade, um bocado de coisa assim. Fico, meu Deus, como é que eu trazer a pessoa para cá? Como é que essa pessoa veio no meu centro? Mas você não sabia. A primeira vez você não sabia, dá para engolir, mas da segunda em diante não dá. Entendeu? Não pode mais. Então é isso. A FEB tem uma visão mais cautelosa, não só com os médicos que escrevem, mas também com próprios expositores, com publicações, para dar um tempo para ver se a pessoa se revela. Porque tem muitos espíritos, isso o Chico falou numa entrevista, que é uma entrevista que foi publicada pela Folha Espírita. Quem entrevistou o Chico é a Marina Nobre, e está naquele livro, Lições de Sabedoria, essa entrevista. Ô, Chico, o que acontece que tem tantos médiums, tantas pessoas, tantos espíritas, que parece que são instrumentos das trevas? Eles chegam, envolvem, daqui a pouco a pessoa começa a aparecer, porque são instrumentos. E tem muitas pessoas que estão reencarnando, inclusive frequentando as vezes a casa espírita, mas estão ligadas àquelas entidades que não querem fazer o bem. Então, nós que somos espíritas, a gente vive assim, tem que ter muita segurança doutrinária, tem que ler a obra básica, tem que conhecer a obra básica, para quando falar, ó, esse assunto aqui, o que o Espiritismo diz sobre esse assunto? Quando a gente fala com o Espiritismo, adega a Jesus. Está certo? Tá. Então tá bom. Não está de acordo? Não está de acordo. Então, nós temos espíritos, entidades veneráveis, espíritos de grande respeitabilidade, que médios estão recebendo mensagens ridículas, até, que não é daquela entidade. Enquanto que lá no livro dos médios, Kardec fala para repudiar. É melhor aceitar recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E diante de um embusteiro, recusar peremptoriamente. Ele usa essa palavra, peremptoriamente, que significa categoricamente, recusar, ser duro. Não é encostar a mão na cabeça. Então, é essa que tem sido o cuidado da fé. Mas, de vez em quando, a gente sofre um trabalho. É lamentável, mas, às vezes, sofre. Qualquer caso existe. Mas a gente procura ficar vigilante. E está aumentando, cada dia está aumentando. Aparece médios que escrevem de uma simplicidade, todo mundo gosta, daqui a pouco começa a colocar, aparecer coisas lá que não são. Essa gente tem que estar vigilante. É orar e vigiar para não cair em tentação permanentemente. Tá certo? Pergunta do Ricardo, acabou trazendo outras coisas aqui. Você pode perguntar, você quer sentar aí? Não, é só Você fica sentado, o pessoal nem que embora. eu achei interessante e acabou de da mesma forma que há uma avaliação das obras, há uma avaliação do centro, das farmácias, que a gente está falando de saúde das farmácias espíritas. Sim. E tem casa espírita que vem. Isso. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A casa espírita não é lugar de prática médica, farmacêutica, dentista. Tem umas coisas no Brasil que parece que adianta mais que nos países do Brasil. Então, por exemplo, nós temos a Associação Médica Espírita do Brasil, tem um processo nos casos espíritas. Nós tivemos uma casa espírita lá em Brasília, é a casa mais antiga da Brasília, uma casa grande, tem uma folha de serviço prestada à comunidade da cidade, mas ela estava em uma certa ocasião, ela tinha em torno de 20 e poucos psicólogos, para atender a população pobre que não podia, carente que não podia pagar psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia entrou de cheio. Não pode. A casa espírita não é lugar para fazer esse tipo de coisa. Não é lugar para você dar medicamento. Ainda que haja os médicos, já houve muito no passado, e há os receitistas, um trabalho mais de homeopatia. Por exemplo, a homeopatia nós estamos com um problema.
A FEB foi uma das instituições, Federação Espírita Brasileira, que mais praticou a homeopatia, o receituário era o meu pai. A Ivone Pereira, todos aqueles médios bons do Passar o Pampo Chico, o Eurico passando vários receituários. Porém, então, o homeopatia não era considerado uma disciplina da Faculdade de Medicina. Mais ou menos acho que na década de 90, quase o ano 2000, algumas faculdades de medicina, inclusive a Universidade de Brasília, colocou a homeopatia como disciplina. A partir desse momento que foi colocado, o pessoa que recebe um receituário homeopático fica sob o olhar do Conselho Federal de Medicina. Então, eu conheço casos de espíritos que foram implementados. Toda a FEB tinha essa tradição, desde a sua fundação, no século XIX, de fazer ter tido médios famosos, o próprio Dias da Cruz, o doutor Dias da Cruz era médio receptivo, tudo isso. Então, o que se faz? O que foi feito para que ficasse, vamos dizer assim, livre da ação do Conselho Federal de Medicina, para não ser enquadrado com prática ilícita? O receituário homeopático, o receituário mediúnico, é analisado por um médico homeopático. Quem tem 200 receitas, 500 ou uma, o médico homeopata, que é espírita, vai analisar uma por uma. Se tiver alguma correção, mesmo que seja uma mensagem mediúnica, corrige. Como a gente corrige uma mensagem no livro, faz a revisão. E é carimbado por um médico que é homeopata. É o que a FEB faz. Continua com o receituário. A FEB no Rio de Janeiro, que é histórica, em Brasília não tem. Nós não temos a médico receptista, não aconteceu. Então, vem, depois o médico homeopata analisa, tudo aquilo, e depois carimba. Quer dizer, aí ele está legalmente. É o médico que está receitando. O médico tem sido por uma orientação espiritual. Mas nos países, hoje em dia, essa prática está acabando. Está acabando. Nós temos que ficar no apoio das coisas básicas, do passe, a redação, da prece, do evangelho da água magnetizada, para que nós evitarmos problemas com ele. Porque tem casos, inclusive, que dá o medicamento. Aquela pomada do Bobo Pedro, eu já ouvi falar naquela pomada. Aquela pomada do Bobo Pedro deu tanto problema, depois vocês imaginam. Porque primeiro tentou o Maia, como é que ele chama? Aquele médico, não, conhece aquele médico, aquela Maia, que recebeu. Em Araguari. Em Araguari, eu esqueci o nome dela. Ele fez aquele receituário mediúnico. A vigilância sanitária de Minas Gerais disse, como é que você vai colocar um medicamento? Vestibular. Todos os remédios não são todos. Depois vocês países aqui, é expressão. Então, aí resolveu achar um farmacêutico responsável lá em Araguari. Aí, as nossas leis de vigilância sanitária estabelecem o seguinte: se você está em Minas Gerais, aquilo só pode ser comercializado, usado, ou vendido no limite de Minas Gerais. Se passou um pedacinho para São Paulo, para mim, ou para outro estado, por exemplo, é enquadrado lá. Então, teria que, para ser uma pomada de circulação nacional, teria que ser a Vigilância Nacional do Ministério da Saúde para aprovar. Não pode alguma, porque não havia comprovações puras. Você está entendendo essas coisas? Então, às vezes, a pessoa, pela fé, passa por mais de pura, mas ciência não fica negada. E os espíritos superiores não entram em confronto com a lei. Não existe nenhum espírito superior que ensina algo que vai colocar a pessoa no conflito. Então, aí que entra o conflito. Então, é aquela história do Chico. Eu quero curar o meu espírito. Não me interessa fazer isso. A pessoa está amanhã. Esse que é o cuidado, porque como é que o espírito está te orientando uma coisa que você pode cair na malha da justiça, ou da crítica, ou do jornal, qualquer coisa. Então,
isso não é um papel do espírito superior, não coloca a gente na situação. Tem tempo para mais um. Mais uma? É, mais uma. Mais uma para a gente orientar a nossa companheira ali. É João Nunes Maia, que foi o médico que Isso. E na questão da cirurgia, por exemplo, aquelas não a cirurgia espírita, aquela cirurgia que corta mesmo, que usam faca, usam materiais não cirúrgicos. Pois é, aquela Guarigó que eu falei. Guarigó, Tem agora lá em Brasília, perto de Brasília, na cidade de Abadiane, tem um João de Deus. O João de Abadiane, como aqui lá em Brasília, Eles falam John of God. Então, John of God. Não tenha a menor dúvida. Eu não tenho, já fui inúmeras vezes, então, levando pessoas que passam lá em Brasília, do exterior, do próprio Brasil, que querem ir lá. Mas você me leva leve. Eu já presenciei inúmeras cirurgias de mão, não foi uma ou duas noites, inúmeras. A pessoa encosta na parede e ela está com estranha, o paciente. É uma coisa assim, é teatral. Eu vi, por exemplo, na cirurgia de um tumor no cérebro, e uma cirurgia de mama, várias. Ele abre a blusa da mulher, a senhora encostada na parede, ele vem, ele mostra assim, não é bem bisturi, mas parece uma faquinha, um negócio assim. E ele cortou o seio da mulher, depois ele mostra os auxiliares dele. A moça dá uma pinça para ele, uma pinça, essa que a gente fez especialmente os olhos, tira o tumor e mostra para ele. Tira todo mundo vendo, todo mundo quem quiser ver. Aí eu fiquei olhando ali, eu me lembro que o marido foi dirigir para levar umas pessoas amigas, ele falou, eu estou passando mal, ele foi desmaiar. Eu falei, você desmaia, mas eu não vou parar de ver isso, porque se é um fenômeno, o fato é autêntico, você não está com hipnose, você está vendo. Depois aquele sangue descendo, e com a blusa que eu estava aberta, assim, papando, tudo. Depois ele mostrou, botou o tumor para lá, botou dentro de uma espécie de uma tigelinha, uma coisa assim, levou para lá. Aí ele virou com o dedo, ele fez assim. O sangue parou na hora. O tumor do cérebro entre a pinça, pelo por dentro do nariz. É um fenômeno mediúnico, mas não é espírito. Aí é que está a diferença. Porque o João está tirando um amigo de Deus. Eu não tenho dúvida. É um homem simples, é uma pessoa muito humilde, ele era palhaço quando jovem. Ele está fazendo bem, ele está aliviando a dor. Agora, não é um trabalho espírita no sentido de uma prática mediúnica doutrinária. Ele não é. E eu vou contar uma coisa, que já que nós estamos encerrando, foi quando eu, pela primeira vez, tive contato com a comunidade da Finlândia, que hoje eu tenho muita ligação. Eu estava lá na federação trabalhando, a Federação Espírita Brasileira, e chegou duas pessoas de Abadiana, duas pessoas que trabalhavam lá, em João, que trabalham ainda, de lá, uma pessoa muito aquele louro lá do norte, bem loura, bem branco, bem coisa. E ela não falava nada, até ele só falava inglês. Então, eles me explicaram que ela queria conversar comigo. A moça contou a história. Um ano antes, um grupo de finlandeses e suecos foram a João de Abadiane, lá em Abadiane, João de Deus, lá em Abadiane. Então, uns tinham tumor na cabeça, outros tinham... Todos tinham uma lesão grave. E o João fez a cirurgia, algumas vezes fica lá dias naquele hospedado e operou. E eles voltaram, aquele grupo voltou para não era nem 10 pessoas voltaram. Aquelas pessoas voltaram para a Finlândia e para a Suécia. Chegaram lá nos países, fizeram todos os exames, tomografia, ela fez tudo que tinha que fazer dele, que não tinha mais aquela doença. Essa foi a história. Então, eles ficaram intrigados. Um ano depois voltaram a Abadiânia
com mais, era um ônibus agora, tinha quase 20 e poucos estrangeiros, predominantemente finlandeses. E eles fizeram uma proposta ao João, que gostaria de entrevistar o espírito. Ele recebe vários espíritos, mas um daqueles espíritos ele gostaria de entrevistar. E o João topou, aceitou. Pois aquela moça estava contando para mim, quando foi lá me procurar na frente. Então, o que eles falaram assim, que eles estavam muito gratos, que eles chegaram na Finlândia, na Suécia, viram que não tinha mais aquela doença, aí contou a história. Mas ele falou assim, mas nós queríamos estudar sobre isso. Uma coisa sensacional, fenomenal. Como é que eu tenho um tumor no cérebro, meus médicos têm que operar, porque o acesso é tão complicado que vai dar tanta lesão neurológica que preferem operar. E vem aqui, você opera, enfia uma pinta pelo nariz, tira o tumor, ou pela mão, bota a mão aqui, o tumor materialista. Nós queremos estudar, nós não sabemos nada. O espírito, eu não sei o que é o espírito, ele trabalha com vários espíritos, falou para ele assim, você está querendo estudar? Vocês estão querendo? Não, nós queremos estudar, nós queremos entender como é que essas coisas ocorrem. Depois não é o nosso compromisso, é a nossa missão. A nossa missão não é estudar. A nossa missão não é. Agora, se vocês querem estudar, para conhecer, vai lá na Federação Espírita Brasileira. Lá eles ensinam para vocês. Foi aí que eu conheci, e iniciou esse ano aqui, eu tenho que voltar de novo lá. Iniciou, porque são muito cultos, muito estudiosos, muito bem. Então, o João fez uma reunião com o pessoal da loja Tatiana, o pessoal que trabalha com ele, um dia lá, falou, olha, eu não vou viver para sempre, daqui não tem que esse corpo aqui vai embora. Você, depois que eu for embora, não vai ter outro João, se tiver, vai ser em outro lugar. Vocês vão fazer o quê? Eu acho que vocês deviam ir para uma casa espírita. Ele sempre manda para a Federação Espírita Brasileira. A Baixada fica a 100 quilômetros de Brasília. Sem trânsito, sem nada, mas 100 quilômetros. Eu acho que vocês deviam te matricular no estudo, porque depois vocês querem se transformar, se vocês querem ser espíritas. Olha como é que é. Ali no domingo de manhã, que tem as obras básicas, e na quarta-feira, que é o dia um dos dias do estudo da mediunidade, é cheio de gente badiana. É cheio de gente badiana que viaja 100 quilômetros, porque ele sabe que o João vai morrer daqui um dia, qualquer hora dessa, ele vai encarnar, e eles querem continuar isso. Se vocês querem, ele mesmo, João, é um fenômeno de um, mas não é uma prática espírita. Você está entendendo a diferença? E ninguém pode dizer que ele não está fazendo bem, ele está fazendo. Tem outros lá, né? A vida tem outros lá. Eles estão fazendo bem, estão ajudando o próximo. Agora, não é prática. Não é prática espírita. Então, gente, Então, agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Eu vou chamar a Fátima para falar.